Vamos lá então, irmãos. Nós estamos aí tratando o capítulo 4 e capítulo 7, até o capítulo 7, falando dessa segunda sessão, o trono e os 7 selos. Ok? Nós estamos aqui na página 48, começa, nós já tratamos da introdução, do trono, dos símbolos relacionados ao trono, e o capítulo 5, que fala da coroação, e nós paramos nesse ponto, tá certo? Fazendo aqui uma recapitulação rapidinho, até por conta dos irmãos de Viradouro e Pitangueiras que porventura estejam nos acompanhando. Lembrando que o livro de Apocalipse, então, é a última revelação, uma revelação dada pelo próprio Senhor Jesus. Se você abrir lá a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, você vai ver lá a revelação de Jesus Cristo. Sabemos, portanto, que o período revelacional termina em Jesus Cristo, segundo Hebreus, que Deus se revelou de muitos modos, de muitas maneiras, mas nos últimos dias nos fala pelo Filho. Então Jesus é o fim do período revelacional. Tudo que a gente precisava saber a respeito de Deus, da vontade de Deus e das coisas que vão acontecer até a volta de Jesus, já foram revelados, não existe revelação nova hoje. O que nós precisamos saber está aqui nas Escrituras. Apocalipse, então, registra as questões que estão acontecendo desde a ascensão de Jesus, desde o momento que Jesus subiu para o céu, até o final de todas as coisas. A sua volta, a inauguração do estado final e, consequentemente, vida eterna e morte eterna. Ok? Apocalipse foi destinado inicialmente às 7 cartas, às 7 igrejas da Ásia, conhecida pelas 7 cartas da primeira sessão. E Apocalipse não foi escrito de um modo cronológico. Ele, dentro da chamada literatura apocalíptica judaica, ele segue uma ideia de sessões paralelas, onde cada uma sessão se conta a história completa, dando uma ênfase, e depois outra sessão reconta o mesmo período da história, acrescentando algum detalhe ou dando ênfase em outra questão. Então, dessa forma, Apocalipse ele é escrito de modo cíclico em 7 sessões separadas, onde cada uma dessas sessões apresentam a história desde a subida, da ascensão de Cristo até a sua volta, até o final dos tempos. A primeira sessão, endereçada a essas 7 igrejas, que não são cronológicas, essas igrejas representam todas as igrejas de todos os períodos, de todos os tempos, reflete a resposta da igreja que estava sendo perseguida, por que Cristo subiu e o que deveria acontecer com eles. Então Jesus apresenta na primeira sessão que a igreja deveria permanecer santa, fiel, obediente a Deus, consagrada e atenta a 3 perigos. Primeiro perigo, a apatia espiritual, o desânimo, o esfriamento espiritual. Segunda ameaça que a igreja tem durante toda a história, a perseguição religiosa, podendo inclusive ser passível de perseguição e morte. A igreja deveria suportar e sustentar-se fiel independente disso. E a terceira ameaça, que são as heresias, o liberalismo, os falsos ensinos, as falsas doutrinas entrando dentro da igreja. Então, nessa primeira sessão, a ordem é essa. Outra coisa importante dizer sobre Apocalipse capítulo 1, verso 19, é que Apocalipse não trata só de questões futuras, mas ela está pautada nas questões do passado, dos dias que foi escrito e também, obviamente, do futuro. Então, o verso 19 diz assim: escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois dessa. A primeira sessão já apresenta Jesus glorificado e que anda no meio dos candeeiros, que são as igrejas, que tem na mão direita os pastores, os seus pastores, e que conhece, que tem intimidade, que sabe tudo que está acontecendo com esta igreja. O método de interpretação que nós estamos seguindo é um método que foi apresentado pelo Dr. William Hendrickson, no livro Mais que Vencedores, conhecido como o sistema do paralelismo simbólico.
paralelismo progressivo simbólico. Então nós usamos essa metodologia em contraste a uma segunda escola, que é a interpretação cronológica, como se o livro de Apocalipse fosse inteiramente cronológico. Se você tiver dúvida sobre isso, é só ir na nossa playlist lá no canal da Igreja, nesse canal da Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara. Nós temos lá todas as aulas anteriores sobre Apocalipse, onde nós explicamos passo a passo. Começamos a semana passada, então, irmãos, falar da segunda sessão, que começa no capítulo 4, vai do capítulo 4 até o capítulo 7. Nós vimos então que mostra a soberania de Deus sobre todas as coisas, e aí nós temos uma descrição do trono de Deus no capítulo 4 e da coroação de Jesus Cristo, que recebeu autoridade no céu e na terra no início do capítulo 5. Ok? Então isso nós também já vimos a semana passada. É só procurar lá a aula número 5, a parte 1 de 3. Se a gente conseguir fazer em 3 partes, né, talvez a gente amplie aí para 1 de 4, quantas forem necessárias, mas é a quinta aula falando sobre o trono e os 7 selos. Trabalhamos então com a ideia de que o trono não está vazio, vimos algumas características sobre quem são os seres viventes, né, fazendo uma conexão com o Antigo Testamento. Outra coisa importante dizer aqui, que a chave da interpretação dos símbolos do livro do Apocalipse estão todas na própria Escritura, ok? Se não, no próprio livro de Apocalipse, por exemplo, quando ele fala dos candeeiros e fala da estrela nas mãos de Jesus, ele mesmo dá a interpretação, dizendo que a estrela são os líderes, os pastores, os anjos da igreja, e que os candeeiros são as próprias igrejas. Quando a revelação não traz a própria interpretação do símbolo, ele aponta para uma realidade já descrita em algum momento da história da revelação. No caso, para entender os 4 seres viventes apresentados aqui na visão do trono, a gente teve que ir para o Antigo Testamento, especificamente no livro de Ezequiel, e aí vimos que se trata dos querubins. Então nós trabalhamos com todos esses versos, mostrando que esses seres viventes são os querubins. Também, deixa eu abrir a tela aqui para você ver melhor aí na sua tela, né? Nós trabalhamos com os símbolos apresentados sobre o trono, os significados, a aplicação. Então, isso aqui nós já caminhamos. E concluímos aí, então, o fato de que Deus está no trono e no controle de todas as coisas, ok? A ideia é mostrar para a igreja que, apesar das lutas e das dificuldades, Jesus está no trono, ele é o soberano e ele justamente foi assunto ao céu, ele subiu ao céu para assumir o controle do universo. O capítulo 5 começa aí com a visão do livro selado, um livro que ninguém podia nem olhar para ele, somente Cristo pôde, porque venceu e recebeu toda a autoridade, ele é o leão da tribo de Judá. E aí nós vimos na semana passada ainda sobre a questão da coroação. Vimos que o vencedor é digno. Por que ele é o leão da tribo de Judá? Nós vimos as conexões com a bênção de Jacó sobre os seus filhos. Por que ele é chamado de raiz de Davi, apresentando como rei, ok? Jesus Cristo como rei, o filho de Davi, o raiz de Davi. E vimos também ele sendo apresentado como o cordeiro, né? No caso de João, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a ideia. Então, a sua linhagem, obra, morte, fornece as questões meritórias necessárias para Jesus ser digno de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste de deuses que procede de toda língua, tribo, língua, povo e nação. Nós falamos até aqui, é só você dar uma olhadinha lá na aula passada, tá bom? Hoje, então, nós vamos tratar ainda do final do capítulo 5, essa relação de falar que Jesus é o leão da tribo de Judá e o texto apresentar ele como cordeiro. Nós vamos relembrar, então, essa passagem, fazendo a leitura, portanto, iniciando propriamente a aula de hoje, com a leitura do capítulo 5, pelo menos até o verso de número 8, né?
ou melhor, até o verso de número 10. E depois nós faremos uma oração, tá bom? Acompanhe a leitura, se você quiser ler comigo, fica à vontade. Você que está com a revista atualizada, diz assim, portanto, o capítulo 5 de Apocalipse. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhes desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. João falando, né? Nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então nós vemos aí um título a respeito de Jesus como rei, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Até aqui, inicialmente, depois a gente continua a leitura. Vamos orar, irmãos? Ó Deus, muito obrigado pela leitura da Tua palavra e nesse momento que nos reunimos para estudá-la. Que o Senhor nos abençoe a todos, que o Senhor dirija os nossos passos, continue a nos preservar e nos proteger diante desses dias maus. Esteja estendendo a Tua mão de graça e de cuidado, de proteção, de cura e de bênção sobre a vida de cada uma das famílias da Tua igreja, em especial da Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara, da Igreja Presbiteriana de Pitangueiras, da Igreja Presbiteriana de Viradouro. Clamamos também, ó Deus, para que o Senhor estenda a Tua mão sobre a vida do pastor Osmar, cuidando dele, da Serlândia, do Davi, da Bela, dos irmãos tanto de Pitangueiras quanto de Viradouro, e abençoando-nos aqui agora, quando nos preparamos para estudar um pouco mais da palavra do Senhor. Abençoe os irmãos que estão nos acompanhando e todos aqueles que ainda serão edificados por esse estudo, pela ação do Teu Santo Espírito, que ainda terão acesso no futuro através da internet. É o que também clamamos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Lembrando que se porventura você tiver alguma dúvida, né, é só colocar aí no chat, com o tempo a gente vai dando uma olhadinha aí. Sejam bem-vindos os que chegaram aí depois da nossa introdução. Estou vendo aqui alguns irmãos que chegaram aí depois, né? Então, sejam todos bem-vindos. Kleber, Valdívia lá de Jabuticabal, Levi, o Paulo, César, também a Graziela, a Aline, Suzana, o Fábio, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, irmãos. Sobre o Cordeiro, ele nos é apresentado com uma visão aparentemente estranha, né? No verso de número 6, é dito assim: então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. E aí ele vai apresentar a característica desse cordeiro. Então, primeiro, ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Nós já falamos em outro momento, e vamos repetir agora, que o chifre
na perspectiva, inclusive do Antigo Testamento, sempre foi conectado a uma visão de poder, de soberania, de grandeza, de poder, né? Tanto que uma das representações divinas do tempo antigo era justamente a figura de um touro. O touro representava esse poder. Então vejamos, lá quando Moisés subiu para receber as instruções do Senhor e se demorou na perspectiva do povo, o povo então assediou Arão para que construísse um Deus para que pudessem adorar. E Arão então pegou todos os bens que o povo de Israel havia trazido do Egito e construiu como obra de fundação um bezerro para adorar e diz, eis aí o Senhor. Esse aqui é o seu Senhor, porque o bezerro era um símbolo, por conta dos chifres, um símbolo de poder. Ok? Então essa história dos chifres sempre vai apontar para autoridade, para poder. Quanto mais chifres, mais poder. Tudo bem? Nós vamos trabalhar também com Daniel, você vai encontrar lá a perspectiva dos chifres, que nós vamos entender que então chifre, na visão bíblica como um todo, é sempre símbolo de poder. Não é à toa que os reis, as coroas, têm as pontas. Quanto mais ponta a coroa de um rei tiver, a ideia de que mais autoridade ele tem. Tudo bem? Então vamos lá. Quando a Bíblia diz que o cordeiro, olha só que interessante, nós sabemos que o cordeiro não tem chifre nenhum. Mas nessa visão apocalíptica, o cordeiro tinha 7 chifres. O 7 é símbolo de perfeição, de totalidade, de plenitude. Então falar que Jesus, ou que o cordeiro, tinha 7 chifres, estava apontando para o fato de que ele tinha toda a plenitude de poder. É justamente isso que Mateus capítulo 28 diz. Jesus vencendo a morte, ele recebeu autoridade sobre a terra e sobre os céus. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, disse Jesus. Ele tem a plenitude da autoridade. Logo, esse cordeiro que simboliza Cristo, a ideia do cordeiro na visão de Cristo fica estampada nos evangelhos, né? Desde João Batista dizendo, esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 5 chamando Jesus do cordeiro pascal. Então essa ideia de que o cordeiro aponta para Cristo, isso é ponto pacífico. Agora, esse cordeiro com 7 chifres aponta então para a plenitude do seu poder. Ou seja, Cristo é onipotente. E depois nós vemos que ele também tinha 7 olhos, bem como 7 olhos. Ok? E essa ideia dos 7 olhos aponta para a questão da onisciência, né? Então o próprio texto explica que refere-se à plenitude da divindade. Isso é reforçado pelo fato que são os 7 Espíritos de Deus. É lógico que nós sabemos que não existe 7 Espíritos. Há um só Espírito. Mas o número 7 mostrando essa espiritualidade ou a perfeição dessa essência do ser de Deus na figura do Cordeiro. Então Jesus é o verdadeiro Deus, todo-poderoso, onisciente, totalmente Deus, 100% Deus, ok? Jesus, então, é o próprio Deus digno da adoração prestada a Ele. Então é assim que Ele nos é apresentado. É o Rei, por isso utiliza-se o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que são expressões e títulos que apontam para o ofício real de Jesus e, ao mesmo tempo, esse Cordeiro poderoso, cheio da plenitude do próprio ser de Deus. Diz o texto ainda que ele veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Jesus assume a autoridade que o Pai lhe conferiu e é glorificado como Redentor e Deus. Nesse momento, então, Jesus assenta-se ao trono. É a coroação de Jesus. Jesus reina desde a sua ascensão. Nós vimos na semana passada, no início do capítulo 4, que ele está reiniciando aqui a sessão, falando de que ele recebe isso com a primeira voz que recebeu, que é idêntica à primeira voz lá do primeiro capítulo,
mostrando que são momentos paralelos e não momentos cronológicos. Desse modo, então, com a ascensão de Cristo, o Cordeiro, como tendo sido morto, a ideia é que ele havia passado já pela obra da cruz e a ressurreição, aponta para que a coroação de Cristo foi imediatamente após a sua ascensão. Ok? Então ele chega, toma o livro e recebe toda a autoridade e assim as rédeas do universo em suas mãos. Nesse sentido, a teologia reformada se difere da teologia, principalmente da teologia pentecostal e neopentecostal, que aguarda ainda uma volta secreta de Jesus para a inauguração de um reino milenar. Não cremos nisso. Nós cremos que Jesus já reina hoje. Veja que o louvor, inclusive, apresentado é que Jesus comprou com seu sangue para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, para constituir esse povo já reino e sacerdote. Nós já estamos dentro da realidade do reino, já somos sacerdotes de Deus hoje, embaixadores de Deus hoje, ou de Cristo hoje, mesmo que o seu reino não seja visível sobre todos. Mas o reino é existente, já é real, e nós estamos vivendo sobre ele. Vamos caminhar aqui. Quando nós falamos dessa realidade do reino, para os nossos dias, é importante porque é assim que a profecia de Daniel se apresenta. Nós vamos dar uma pausa, nós vamos dar uma pausa aqui no livro de Apocalipse e vamos dar uma olhadinha nas profecias de Daniel. Como eu já disse, a chave para interpretar Apocalipse está na própria Escritura. É assim que nós devemos, então, proceder. Deixa eu abrir aqui a tela, né? Para que você veja essa imagem. Opa, desculpa. É essa tela aqui que eu quero. Ótimo. Essa tela é o desenho que simboliza a visão de Nabucodonosor. Enquanto você está dando uma olhadinha nisso, eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Daniel, no capítulo 2. Livro do profeta Daniel, capítulo 2. Nós estamos aqui diante do sonho de Nabucodonosor, ok? Vamos lá. Nabucodonosor, segundo aqui o registro de Daniel, teve um sonho. Seu espírito se perturbou e ele chamou lá todos os feiticeiros, os encantadores, os magos, e ele então falou o seguinte: eu tive um sonho que me perturbou, mas para eu saber corretamente qual que é a interpretação desse sonho, eu quero que vocês me digam qual o sonho que eu tive e qual a interpretação. Aí os caras ficaram loucos. Isso é impossível. Conta-nos o sonho e a gente dá a interpretação. Não. Se vocês não me derem o sonho e a interpretação, vai morrer todo mundo. Daniel, então, é levantado por Deus como um instrumento para trazer a revelação, sabendo que Deus é quem revela todas as coisas. Lá no capítulo 2, verso 21, ele exalta o Senhor, né? No verso 20, na verdade. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo, as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimentos ao inteligente. Revela o profundo e escondido, conhece os que estão em trevas e com ele mora a luz. Ok? Então, Deus deu a revelação para Daniel. Daniel, então, procura o rei. É introduzido na presença do rei e Daniel aproveita para apresentar que aquilo que o rei pedido era difícil e somente o Deus dos céus poderia revelar
esse mistério. Veja aí o verso 27 do capítulo 2. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser, olha aqui, nos últimos dias. Ok? Então, a saber que essa revelação está referindo-se também com revelações que serão paralelas àquilo que Apocalipse traz. Fatos que foram revelados aqui por Daniel ao rei Nabucodonosor refere-se à questão dos últimos dias. E aí você vai ver que no decurso da história, muita coisa que foi revelado aqui para Nabucodonosor já começou a acontecer. Se já começou a acontecer é porque estamos vivendo, obviamente, os últimos dias e não aguardando ainda a chegada deles. Vamos ver então o que o nosso irmão querido Daniel recebeu de revelação. Verso 29. Estando tu, ó rei, ele vai dar então qual que foi o sonho, o teu sonho e as visões da tua cabeça quando estava no teu leito são essas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, eis que uma grande estátua. Ok? Então veja aqui, do lado aqui você tem a representação do sonho e da visão de Nabuco. Tudo bem? Então aqui, ó, cabeça de ouro, braço de prata, cobre, ferro e os pés misturados. Tudo bem? Então vamos lá, vamos ver o sonho aqui. Tu, ó reis, verso 31. Tu, ó reis, estava vendo, e eis que uma grande estátua. Eis aí a estátua. E esta era imensa, e de extraordinário esplendor estava em pé diante de ti. A sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro. Veja aqui na representação, né, aí no cantinho da sua tela, ele aqui de cabeça de ouro. Os peitos... Deixa eu abrir aqui essa tela para você. Os peitos eram de prata. O peito e os braços de prata. O ventre e os quadris de bronze. E as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Então você tem aqui, meu irmão, ó, essa representação aí todinha aí, ó. Eu não estou conseguindo pôr o mouse aqui para te mostrar, mas acredito aí que você consegue ler aí a sua... No seu vídeo aí, olhando aí, o ouro, prata, bronze, ferro e barro. Tudo bem? Então... Verso 34. Quando estavas olhando, uma pedra, uma rocha, foi cortada sem auxílio de mãos, ou seja, não veio de nenhum ser humano. Essa pedra que foi cortada sem auxílio de mão feriu a espada na estátua, nos pés de ferro e de barro, e a esmiuçou, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, as quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígio. Mas a pedra que feriu a espada se tornou uma grande montanha, que encheu toda a terra. Verso 36. Este é o sonho, e também a sua interpretação direi ao rei. Aí ele começa a falar da interpretação, que também está aí no seu... Aqui, ó. Aqui você tem ouro, prata, bronze, ferro e barro, os pés. E aqui, então, ele começa a apresentar a interpretação, inclusive a interpretação do
da rocha que eu vou te dar. Tudo bem? Verso 37. Tu, ó Rei dos Reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, as aves do céu, para que dominasses sobre todos estes, tu és o cabeça de ouro. Então, Império Babilônico, ou Nabucodonosor, Império Babilônico, cabeça de ouro. Tudo bem? Verso 39. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, os dedinhos, em parte de barro do oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram, em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, ou seja, dos artelhos, desses 10 reizinhos, os 10 dedinhos aí, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como vistes que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Ok? Então vamos lá. Você já observou aqui que nessa imagem nós já temos, inclusive, aí na margem esquerda aí olhando para o televisor, os impérios. Se você observar mais à frente aqui em Daniel, passado a loucura de Nabucodonosor, aí você tem o rei Belsazar já no comando, no capítulo 5, veio a mão lá, na parede, a escritura na parede. Depois você tem Daniel na cova dos leões, e aí no capítulo 7, você tem no primeiro ano de Belsazar, que volta aí a história, do verso 5, do capítulo 5, começa no verso 7, contando sobre o primeiro ano de Belsazar. Daniel teve um sonho e visão ante os seus olhos, isso eu estou lendo aqui no verso 1, e nessa visão, ele viu 4 animais grandes diferentes uns dos outros. O primeiro era como leão, verso 4, primeiro era como leão, tinha asas de águia, enquanto eu olhava foram arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, foi-lhe dado mente de homem. Continuei olhando, eis que o segundo animal, semelhante a um urso, e aí vai dar características, verso 6, depois disso continuei olhando, eis outro semelhante a um leopardo, que tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também esse animal 4 cabeças, foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões de noite, e eis que um quarto animal terrível e espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés do que sobejava,
era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Veja, esses animais da visão de Daniel, nós vamos fazer essa conexão um pouquinho mais à frente, mas os 4 animais são exatamente os mesmos as 4 divisões da estátua, ok? Cabeça de ouro é o leão, a mesma coisa, os braços com a ursa, a mesma coisa, o bronze com o leopardo e o ferro com esse animal terrível, essa besta fera, e os artelhos aos 10 como os 10 chifres, os 10 dedinhos compartilhando com os 10 chifres. Então, você vai ver a interpretação depois que Daniel vai dar, aqui no capítulo 7 ainda. Nós vamos estudar isso de uma maneira mais clara daqui a um tempinho. Você vai ver a ideia do Filho do Homem vindo para assumir o reino sobre tudo. Depois ele tem mais uma visão sobre um carneiro e um bode. E começa a interpretação das últimas coisas. E ele vai nos apresentar que muita dessas coisas está relacionado, portanto, aos reinos que se seguiam. Aos reinos que assumiram o Império Mundial. Então, o sonho de Nabucodonosor apontava para o Império Babilônico, como a cabeça de ouro, o Império Medo-Persa, os 2 braços de prata, o Império Grego, que era o bronze, o vinho de bronze, o Império Romano restaurado, com as 10 nações que formavam em aliança o Império Romano, né? Visigodos, os francos, nós vamos estudar isso aí também. E aí nós vemos que nessa sequência histórica de sucessões de impérios, Império Babilônio, Medo-Persa, Grego-Macedônio, Romano, surgiria a rocha que esmiuçaria esses impérios, e essa rocha se transformaria numa montanha que faria sombra sobre todas as nações, alcançaria todas as nações, iniciando um reino sem fim. Irmãos, hoje, com a luz da revelação, nós podemos compreender, então, que nessa sequência de impérios, babilônico, medo-persa, o grego-macedônio, o romano, justamente durante o Império Romano é que vence Jesus Cristo, a rocha, que vem e com o sistema vencendo a morte e vencendo inclusive Satanás, que estava enganando as nações, o evangelho começa a ser pregado e anunciado e alcançando todas as nações e todos os povos, todas as tribos, todas as nações para o Senhor. É um reino que não para de crescer e é um reino que alcança todas as nações. Jesus, o reino messiânico, o reino de Jesus, alcança todas as nações. Não é um império na perspectiva bélica, não é um império na perspectiva econômica, não é um império na perspectiva de domínio de toda a terra, como os judeus e até mesmo parte dos judeus messiânicos aguardam, ou como os pentecostais ou neopentecostais esperam que Jesus volte para reinar em Jerusalém e dominar todas as nações. Mas é um reino real que já foi estabelecido com a vinda da rocha, com a aplicação de uma perspectiva espiritual. E esse reino, portanto, que Apocalipse está falando lá no capítulo 5. Comprando representantes de todas as línguas, tribos, povos e nações. Então veja, a revelação dada por Daniel a Nabucodonosor apontava que essas situações estariam para acontecer nos últimos dias. Termina com a vinda da rocha e a destruição dessa sequência dos impérios mundiais. E agora o que tange é esse avanço do reino espiritual de Cristo Jesus, a rocha. Isso aconteceu já há muito tempo, ok?
E Daniel diz que isso já se tratava dos últimos dias. Na visão de Pedro, quando vem o Espírito Santo sobre os apóstolos, lá em Atos 2, ele diz que aquilo era o cumprimento da profecia de Joel, característica dos últimos dias, né? O que está acontecendo é aquilo que o profeta Joel profetizou, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne e tal. E aí é descrito aquilo lá como uma característica do início dos últimos dias. A vinda de Cristo, depois a queda do Império Romano, né, o quarto nessa seção, e o avanço do cristianismo por todas as nações, caracterizam o período que nós estamos vivendo já desde a ascensão de Cristo e do derramamento do Espírito Santo, reforça aquela doutrina que temos defendido aqui há muito tempo, que a Igreja Reformada defende, que o reino de Deus já foi estabelecido na primeira vinda de Jesus e que Jesus já reina hoje. Tudo bem? Até aqui tranquilo. Depois a gente vai voltar, irmãos, de um modo mais claro aqui sobre Daniel. Nós vamos ter que retornar aqui, trabalhar um pouco mais com essas profecias. Mas o que eu queria deixar claro para você é que a coroação de Jesus, descrita lá em Apocalipse 5, assumindo autoridade sobre terra e céu, é um cumprimento da profecia que foi dada aqui para Daniel, que é a chegada do reino de Deus nos últimos dias, porque a rocha, sem auxílio de mão, veio e quebra esse sistema de império, e essa rocha se torna uma grande montanha, alcançando, fazendo sombra aí sobre todas as nações, e é o cristianismo avançando sobre todo o mundo. Ok? Então, vamos voltar lá para Apocalipse. Apocalipse capítulo 5 ainda. E aí nós vemos que do final do verso 11 até o final, o verso 14, nós lemos a semana passada esse texto, mostra então todos os seres celestes adorando o Cordeiro. Vamos relembrar. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Lembra que Apocalipse fala das questões que eram, que é e das que serão. Essa questão aqui já fala de tantas pessoas que já estavam no céu, as almas de todos aqueles que creram em Cristo como Messias, mas também aponta para uma perspectiva final, onde estarão reunidos todos aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro que foi morto, mas viveu. E esses milhões, milhares de milhares proclamam em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria, força, honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Ok? Então, assim, nós vemos Jesus, aquele que é o leão e ao mesmo tempo é o cordeiro. O leão na perspectiva de que é o rei. O cordeiro que é a perspectiva do redentor. Lembra que é essa distinção, né? O verso 4 aponta mais essa ideia. O capítulo 4 aponta mais essa ideia de Cristo como o rei. E o 5 aponta como redentor. Ele já está sobre o trono, com autoridade sobre os céus e sobre a terra. E começa a aplicar agora os propósitos, os desígnios de Deus que estão escritos no livro selado. Selado desde antes da fundação do mundo, né? Selado desde sempre. E ele começa então a abrir esses selos, dando início às atividades dos últimos dias. Ok? Então vamos lá. É importante lembrar, irmãos, que a sequência dos selos não indica necessariamente uma transposição cronológica.
Os selos vão estar, as consequências da abertura dos selos vão estar atuando durante todo o período. Cada sessão de Apocalipse que estamos estudando trata da ascensão de Cristo, a primeira vinda de Cristo, até o final de tudo. Então, sempre conta esse período. O primeiro selo vai atuar durante todo esse período. O segundo selo, igualmente. Terceiro, também. E assim sucessivamente. Não é uma perspectiva. Abre o primeiro selo. Opa, passou o primeiro selo. Tá, então agora vai abrir o segundo. Cronologicamente, vai o segundo. Termina o segundo selo. Abre o terceiro. Não, não é cronológico. É tudo junto e misturado. É tudo ao mesmo tempo. É paralelo. Sessões, por isso o sistema paralelismo progressivo. E sempre com uma ideia de um simbolismo envolvido. Tudo bem? Deixa eu abrir aqui a tela para você ler esse slide comigo. Lembrando que a sequência, então, dos selos não indica necessariamente uma transposição cronológica. Obviamente, há um progresso no tempo culminando no juízo final, mas a ação dos cavaleiros são simultâneas no período em questão, a ascensão de Jesus até a volta. Ou seja, o período completo você vai ver a figura de todas as condições apresentadas aí pela abertura dos selos. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o capítulo 6 agora, onde fala a respeito dos selos e, consequentemente, as ações provenientes da abertura desses selos. Nós sabemos que os selos, eles liberam os chamados 4 cavaleiros do Apocalipse, ok? Que estão aí dentro dessa ilustração, lembrando que isso é imagem da internet, tá bom? Está lá, acesso, todo mundo tem acesso. Vamos ler o capítulo 6, então, para tentar avançar aqui em alguns selos hoje. Vamos lá. Capítulo 6 de Apocalipse. Deixa eu só dar uma olhada no chat aqui, se tem alguma perguntinha. Eu acredito que não. Que bom. Isso. Só falando da Dona Sueli lá, é a cunhada da Dona Sueli. A Glaucia já aproveitou para mandar um beijo para a tia. Um abraço. É isso aí, ó. Vamos que vamos. Por enquanto não tem pergunta, então vamos seguindo aqui na leitura do capítulo 6. Tá bom? Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. Veja, sempre o cordeiro apontando já o Jesus glorificado, tá? Já reinando, o leão da tribo de Judá, o raiz de Davi. Então o cordeiro aqui é sinônimo desse que tem todo o poder. O cordeiro que tem 7 chifres e bem como 7 olhos. Ou seja, a plenitude da divindade, a plenitude de toda a autoridade e todo o poder. Ok? Espero que esteja ficado claro. Então esse cordeiro, que tem autoridade para tomar o livro, ele abriu um dos 7 selos. Esse livro está todo selado, 7 selos aponta para a plenitude desses selos. Abre então um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Talvez esse primeiro selo, esse primeiro cavaleiro, seja o que traga maior dificuldade de interpretação no contexto hoje. Até mesmo dentro do livro, eu não vou me lembrar exatamente, mas a interpretação que o Dr. Hendricks se apresenta é uma interpretação que era muito utilizada mais antigamente, mas hoje há uma inclinação muito maior de uma interpretação para esse primeiro cavaleiro com aquela que eu vou te apresentar e que está na nossa apostila, e eu vou te dar as provas porquê dessa interpretação, ok? Então, o primeiro selo aí é descrito no capítulo 6, o verso 1 e 2. Vamos lá. É apresentado então que
com a abertura desse selo, um cavalo branco e seu cavaleiro com um arco. Ele tinha uma coroa, foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Essas informações nos apontam para algumas características. Primeiro, a ideia do branco sempre é a ideia de pureza, a ideia de santidade. Então, para aqueles que interpretam esse primeiro selo como sendo o anticristo, já temos aqui um choque nessa interpretação do símbolo. Segundo, o cavaleiro sai com um arco. Para aqueles que interpretam isso aqui como Jesus, também tem a dificuldade, porque Jesus sempre é apresentado como aquele que impõe ou que empunha uma espada, né? Ele é um guerreiro e não um arqueiro. E a ideia de que foi-lhe dada uma coroa. Então é algo que alguém deu. No caso de Cristo, Jesus ganhou essa coroa. Ele venceu. Ele é o digno de receber a coroa. Ele que foi morto e reviveu e se tornou digno de assentar no trono. Então ele tem a coroa por si só. Agora, essa ideia de que foi dado, então, é muito mais uma perspectiva daquele que tem autoridade em conceder a coroa para alguém do que ser o próprio Jesus. E ele saiu vencendo para vencer, ou seja, esse cavaleiro não tem derrota para ele. Já está decretada a sua vitória. Então, para aqueles que apontam para Jesus, ótimo, Jesus é sempre vitorioso. Mas nós temos as dificuldades aqui do arco e da própria coroa. Para aqueles que pensam que é o anticristo, piorou. Né? Dentro da doutrina pré-milenista e da visão da maioria das igrejas pentecostais e neopentecostais, que apresentam o cavaleiro branco como anticristo, então nós temos aí já de cara muitas dificuldades. Se o anticristo sai vencendo para vencer, então acabou, fecha a Bíblia, vamos embora, porque o inferno vai prevalecer. E não é isso que a Bíblia diz. Tudo bem? Então vamos tentar caminhar aqui nessas possíveis interpretações. Então, como eu disse, alguns apontam como sendo o anticristo. Tá? Totalmente fora dos símbolos, de uma harmonia entre os símbolos de branco, de coroa e de certeza da vitória. Nós sabemos que o anticristo vai ser derrotado, né? E mesmo que ele prevaleça com autoridade, com poder, ele não vem com pureza, ele vem com engano. E ele vai ser derrotado, ele não sai vencendo para vencer. Ele pode até vencer, mas o final dele é de morte, é de destruição. A segunda possibilidade de interpretação, se não me engano, se não me falha a memória, inclusive o Dr. Henriques usa, é o próprio Cristo. Não lembro se ele defende isso claramente. Mas nós temos dificuldades com alguns elementos que o próprio Cristo, se ele assumiu o trono, se ele está sentado no trono para comandar todas as coisas, como que ele pode ser enviado agora, né, como um cavaleiro com um arco que saiu vencendo para vencer? Ele acabou de sentar-se no trono, então acaba tendo algumas dificuldades. Para outros é apresentado então o Evangelho de Cristo. O Evangelho, as boas novas, ok? Dentro dessa ideia, inclusive do próprio Cristo aqui, talvez você vai encontrar alguém falando sobre o Espírito Santo. Mas, na verdade, o Espírito Santo é o próprio Deus, é o próprio Cristo, é o Espírito de Cristo. Então, o mais correto nessa interpretação, que faz uma conexão com todo o restante do período que o reino já está estabelecido, dos últimos dias, é justamente entender esse primeiro cavaleiro como sendo o Evangelho, a pregação do Evangelho, o anunciar do Evangelho de Cristo. Aqueles que defendem que os cavaleiros são todos pejorativos e por isso seguem a ideia do anticristo, é que tanto os outros, o segundo, o terceiro e o quarto, só traz destruição. Somente esse primeiro sai vencendo para vencer. Mas nós não estamos aqui falando de cavaleiro que é só de destruição. Nós estamos usando símbolos que apontam para instruções que foram dadas pelo próprio Cristo, que está no trono, durante esse período
que estamos tratando, a sua primeira vinda até o final do mundo. Então, o primeiro cavaleiro que sai com o primeiro selo, portanto, é o Evangelho. E ele que sai vencendo para vencer. Lembre-se que até os dias de Cristo, Jesus mesmo, ele veio para pregar para o judeu. Ele veio para os seus o rejeitaram. O Evangelho só se torna para todos os povos e nações após a morte de Cristo, após a ascensão de Cristo. O derramamento do Espírito Santo para que o Evangelho fosse levado a todos os cantos do mundo se dá após a ascensão de Cristo, ou consequentemente após a coroação, e é justamente o que coincide com a abertura do primeiro selo. Nós já falamos isso também, que no Antigo Testamento, até o ministério terreno de Jesus, a expectativa de salvação era vinde a Israel, né, vinde ao judaísmo para ser salvo, para ter as promessas de Abraão. Em Cristo você tem uma mudança nessa força missionária. Não é mais vinde, mas agora é ide. É uma força centrífuga, ou seja, que vai ao encontro das nações. E isso se dá por conta de que Cristo, com toda a autoridade, vencendo a morte, assentando-se no trono e abre o selo, conduz esse evangelho para vencer. Satanás é preso, no sentido de que não pode mais enganar as nações. Jesus vem e amarra o valente. Lembra que Satanás, inclusive, tenta entregar as nações para Jesus lá na tentação, se Jesus simplesmente adorasse Satanás, porque pertencia a ele a capacidade de enganar as nações. Tanto que na salvação do mundo antigo você tem alguns momentos, alguns flashes de salvação, porque o foco da salvação estava somente no povo eleito de Deus, o povo de Israel. E agora, em Cristo Jesus, com a vitória na cruz, o recebimento da autoridade sobre terra e céus, a coroação, a abertura dos selos, esse evangelho agora é dado para toda a terra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, iniciando em Jerusalém e indo até os confins. Então veja, o evangelho sempre sai vencendo para vencer. A palavra de Deus nunca volta vazia. Mesmo quando a pregação de Deus é rejeitada, a evangelização é rejeitada pelos povos, o evangelho ainda continua vencendo. Porque o evangelho tem um propósito tanto de salvação quanto tanto de condenação. Mesmo que as nações, ou determinadas gerações de determinadas nações rejeitaram o evangelho naquele período, o evangelho continuou saindo para vencer, ele está cumprindo com o seu papel. E a ideia do arco é essa perspectiva de longa distância. É um cavaleiro que sai vencendo para vencer, coroado, o evangelho é o próprio Cristo, por isso ele é coroado, e que tem a possibilidade de alcançar longas distâncias, de alcançar todo o globo, todas as nações, todos os povos, todas as tribos. Logo, nós vemos que o primeiro selo, reforçando, né, como é um cavalo branco que aponta para a santidade e pureza, o arco como arma de longo alcance, a coroa, um sinal da vitória que reina, e o evangelho é o próprio Cristo, Cristo é o verbo encarnado, e vencendo para vencer, é uma vitória que nunca vai experimentar derrota, em hipótese nenhuma, é invencível, só pode ser o evangelho. O anticristo não corresponde às características, o próprio Cristo é ele quem abre os selos, e geralmente quando sai para guerrear, é apresentado como espada. Quer ver um exemplo? Em Apocalipse mesmo, Apocalipse 19, lembrando que são sessões paralelas, Apocalipse 19, o verso 11, Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta, esse foi o título aí. Viu o céu aberto, eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, esses títulos já foram dados a Jesus no início, então está falando de Cristo, e julga e peleja com justiça, os seus olhos são como chama de fogo, já estava lá, já foi dito também sobre Jesus, característica dele,
Na sua cabeça há muitos diademas, mostrando a autoridade. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Esse nome que vai ser revelado aos eleitos quando da inauguração do estado final. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus, para não deixar nenhuma dúvida para aqueles que conhecem as Escrituras, em especial o Evangelho de João. Lembre, a chave dos símbolos de Apocalipse está na própria Escritura, está nas Escrituras. Tá? Então, de quem que ele está falando? Se é Verbo de Deus, ele está falando de Jesus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar de vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, até aqui, né? Então veja, mesmo que fala que é da sua boca sai espada, sempre um instrumento ligado a Cristo é a espada, tá certo? Então o arco aqui, ele acaba não sendo uma perspectiva que aponta para Cristo, tá certo? Deixa eu tentar melhorar aqui para você a nosso PowerPoint, que ele parece aí tá comendo uma partezinha aí, né? Agora aqui, aí, fica mais fácil para você acompanhar e tá faltando também do outro lado. Pronto. Então, irmãos, Cristo, ele sempre é apontado com essa ligação relacionada à espada. Tudo bem? Então, o arco tem que ser algo diferente. Logo, a nossa interpretação é justamente o Evangelho. O Evangelho, o Verbo é o próprio Cristo, é santo, tem alcance mundial, todas as nações, é sempre vitorioso em seu propósito. E é o mesmo a ideia de que é o fato de que se estamos com o Evangelho, estamos com Cristo, porque são a mesma coisa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Cristo não está com que ideia? O Evangelho é esse instrumento. Então, dessa forma, irmão, nós interpretamos aqui o primeiro selo como a liberação da vitória do alcance do Evangelho sobre as nações. Isso está sendo realizado, já é característica dos últimos dias, está sendo realizado desde Atos 2. Quando Pedro prega o Evangelho e quase 3.000 pessoas, representantes de várias nações ali, se convertem. E a partir daquele momento, o Evangelho começa a se alastrar. E durante todos esses anos, esses milênios, o Evangelho continua alcançando todas as nações e chegando a a diversos povos, línguas, né, tribos. E esse trabalho ainda continua até perto do fim, tá certo? Então, a interpretação do primeiro selo, dentro dessa visão do simbolismo, aponta para o Evangelho de Cristo, que é a própria palavra de Deus, que é o próprio Deus. Tudo bem até aqui? Eu não sei se estamos aí. Deixa eu só fazer um teste aqui para ver como que está o nosso chat, para ver se você está comigo aqui. Tá, então pus o testezinho aqui, já apareceu para mim. Então, se você tiver alguma dúvida até esse momento, eu te aguardo aqui. Vamos seguir. Nós temos ainda mais alguns minutos, até as 9h30. Para os irmãos aí de Pitangueiras e Viradouro, né? A gente costuma das 8 às 9h30, viu, meu irmão? Mesmo porque nós não temos mais costume de assistir novela. Então, é vida que segue aqui. Tá joia?
Se você, porventura, fala, não vai acabar esse estudo logo, fique em paz aí que daqui 20 minutinhos nós estamos terminando. Mas espero que esteja sendo abençoador para vocês. Para os irmãos que já estão acostumados aqui, então vamos seguindo aqui. Vamos lá, o Cezinha pergunta aí. Pastor, posso dizer então que o arco e a flecha são a proclamação em si da mensagem, uma vez que a palavra é vista como espada, mencionado pelo apóstolo? Sim, perfeitamente. A palavra, lá em Efésios, é colocada como a espada que Deus nos dá, porque é a nossa arma de defesa. Essa visão do selo é o alcance do evangelho. É ele que sai nessa perspectiva de vencedor e que nunca vai ser derrotado. Por quê? Porque a mensagem ela é vitoriosa tanto para a salvação, tanto para a condenação. Beleza? Então vamos caminhar aqui, irmãos. Vamos para o nosso segundo selo. Apocalipse capítulo 6, verso 3 e 4. Preparados aí para o segundo selo? Então vamos lá. Vou ler o texto, ok? Alguém está me ligando aqui, agora eu não posso te atender, meu amigo. Eu não sei, é um número diferente aqui. Se você quiser ver para mim, deixa a Clarissa me auxiliar aqui. Às vezes é alguém aí falando algum problema na transmissão. Vamos lá, segundo selo. Apocalipse 6, 3 e 4. Eu vou fazer a leitura. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. Então saiu outro cavalo, vermelho. O seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Veja, no contexto aqui, a espada é símbolo de morte. Ok? Foi tirada a paz da terra para os homens brigarem entre si e gerar essa situação. Então vamos aqui para os nossos slides. O outro cavalo, vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Foi dado uma grande espada. Tirar a paz, se matassem uns aos outros, espada, é sinônimo de morte. Então, esse cavalo vermelho demonstra sangue, demonstra guerra, demonstra violência, demonstra morte. Tudo bem? Quando, então, o cavalo vermelho é liberado, essa paz da terra foi tirada. Essa paz da terra tem um objetivo, para que os homens se matassem uns aos outros. Então essa aqui é uma situação que vem sobre os ímpios. Essa questão da violência, irmãos, essa questão do assassinato, essa questão da postura de matar uns aos outros, é uma situação que está presente da história durante todo esse período e vai continuar, porque é característica desse segundo selo. Certamente, refere-se não apenas à violência, mas também especificamente à perseguição contra os crentes, o instrumento do Evangelho da Paz. Veja, os crentes podem serem mortos, o Evangelho nunca. Não é à toa que nós temos história, quanto mais aumenta a perseguição sobre a igreja e os crentes são mortos, mais o Evangelho continua vencendo para vencer. Os países com grande perseguição, onde os homens acabam se levantando contra a igreja, perseguindo e perseguindo até a morte, você tem, inclusive, muitas pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho. Deixa eu só fazer uma pausa aqui, nós temos mais uma pergunta. A Selma, ainda falando do primeiro selo, ela diz assim, assim podemos entender que Apocalipse 6:2 o primeiro selo, é de acordo com Atos 2, quando Pedro começa a pregar em línguas. Na verdade, Selma, a ideia de Atos 2, o pregar em línguas, é que agora o Evangelho se torna acessível a todas as nações. Quando nós estudamos sobre as festividades judaicas, quando a gente chega na festa de Pentecostes, o que é a festa de Pentecostes? O que eles celebravam na festa de Pentecostes? A chegada da palavra de Deus para o povo.
Você vai lá para o Antigo Testamento, você vai ver que Deus veio sobre um monte, com fogo, com trovão, com um monte de manifestação. E aí a palavra de Deus veio ao povo de Israel, ao povo judeu. A salvação especificamente, a palavra de Deus veio ao povo. Então eles celebravam Pentecostes, que era a chegada da palavra para a salvação, o entendimento da vontade de Deus para o povo. Pentecostes tem o inverso agora, e a palavra se torna acessível a todos os povos. Essa é a ideia do falar em línguas em Atos. Né? É um dos sinais, nós vamos conversar sobre sinais na escola dominical agora. Esse domingo devo mencionar alguma coisa sobre isso, já estudamos o livro de Atos, mas Atos e o dom de línguas apontam para que agora, nessa mudança missiológica, né, da estratégia missiológica, não é mais o povo que vem ao judeu, mas agora para ouvir do evangelho, para ouvir da palavra de Deus, mas agora é a palavra de Deus que vai ao povo. O falar em línguas aponta justamente para esse alcance de todas as línguas, de todos os povos e tudo mais. Tanto é que você vê lá em Atos que só tem manifestação de línguas quando está a figura dos apóstolos com a figura de um povo não judeu. No caso de Atos 2, você tinha judeus, mas com línguas maternas diversas. Né? O texto vai dizer isso. Atos 8, quando os apóstolos com os samaritanos, eles falavam a mesma língua, eles recebem o Espírito Santo, mas não falam em línguas. Por quê? Porque já falavam a mesma língua. Quando você vai para Atos 9, na conversão de Paulo, ele recebe o Espírito Santo com a oração de Janine, mas não fala em línguas. Por quê? Porque os dois falavam o mesmo idioma. Agora, quando você vai para Atos 10, quando Pedro está pregando para Cornélio, que era romano, italiano, aí você tem manifestação de línguas. Quando você vai para Atos 19, quando Paulo está pregando já na região de Éfeso, você tem manifestação de línguas. Então, quando se refere-se os apóstolos, que são judeus, com outros povos, na evangelização, nesse período ainda da manifestação dos sinais, segundo Marcos 16, 20, para confirmar a pregação, então você tem a manifestação de línguas que é para provar, tanto para o judeu que Deus estava aceitando o gentil na igreja, e para provar para o gentil que a autoridade da igreja, ou da liderança da igreja, estava sobre os apóstolos. Tudo bem? Então há sim uma conexão, porque quando o primeiro selo é aberto, o evangelho sai vencendo para vencer, ele então tem agora a possibilidade de alcançar todas as nações. Então essa é a ideia do dom de línguas, pode ser conectado sem problema nenhum. Vamos seguir mais aqui, voltando para o segundo selo. Veja, Heloísa, a sua pergunta é muito pertinente. Esse segundo, ele não recebe coroa. Por quê? Porque a coroa está relacionada àqueles que estão em Cristo. A coroa está relacionada à vitória de Cristo. Então, o primeiro selo, reforçando a interpretação como o evangelho ele vem de Deus e por isso ele recebe essa coroa. Os outros são elementos ou são cavaleiros que saem numa perspectiva de aplicar punições ou de permitir situações sobre a história da humanidade que vai ter um objetivo que lá na frente vai ficar um pouco mais claro para nós. Então a ideia de que esses outros cavaleiros eles não têm esse poder, mesmo a violência que é dada, que é permitida aos homens com esse segundo cavaleiro, esses homens maus ainda estão debaixo da soberania daquele que está coroado, que é Cristo. Não é dado a eles essa autoridade. A coroa é símbolo dessa autoridade. O Evangelho tem essa autoridade para chegar em qualquer lugar. Mesmo um país fala, nós não queremos evangélicos aqui, nós não queremos crentes no nosso país. É proibido pregar a Bíblia. Mesmo assim, o Evangelho acaba chegando porque ele tem autoridade sobre toda a terra e sobre todo o céu. É o próprio Cristo. No símbolo do Evangelho. Então ele tem essa autoridade. Já esses outros, mesmo dando autoridade para os homens se matarem e perseguirem a igreja, essa autoridade ainda está debaixo da autoridade daquele que tem a coroa
que soberano e que comanda tudo e todos. Ok? Vamos lá, Claudenor Bueno, seja bem-vindo, meu Claudenor. Quando solta o cavalo vermelho para que os homens se matem, acho que essa é a ideia, o Espírito Santo não se faz presente, mas na perspectiva do aumento da velocidade. Não, então, essa visão da saída do Espírito Santo é uma visão pré-milenista, dispensacionalista, que tenta interpretar o Apocalipse de modo cronológico. Não é essa visão. Se o cavalo vermelho, que é justamente símbolo de morte, fosse executar somente com a ausência do Espírito Santo, então nenhum crente teria sido morto, perseguido durante esses 2000 anos de cristianismo. A perseguição sobre a igreja não teria acontecido. Então essa é a ideia de que o Espírito Santo sai, que nós vamos viver aqui um período e que aí vai ter toda sorte de adversidade, e que aí os cavaleiros vão vir porque o Espírito Santo não está mais aqui, aquela coisa toda. Essa é uma perspectiva não bíblica. Você não tem base nenhuma nas Escrituras, em nenhum lugar para dizer isso. Isso veio de uma revelação, né, que receberam e que foi sendo transmitida e dentro de uma visão com dificuldade de interpretação cronológica do livro de Apocalipse. O cavaleiro branco, o cavaleiro vermelho, o cavaleiro amarelo e o cavaleiro preto estão andando juntos. Estão nesse período, desde a primeira vinda de Cristo até o final. As coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. São paralelas e não cronológicas. Termina o cavaleiro branco, agora vem o cavaleiro vermelho. Se fosse nessa perspectiva cronológica, então, por exemplo, o cavaleiro branco. Então, o evangelho alcançou o mundo inteiro. Pronto, beleza. Foram anos de paz e o evangelho alcançou todo mundo. Maravilha. O cavaleiro branco vai embora, o Espírito Santo sai, o evangelho sai, e aí vem o cavaleiro vermelho. Então aí começa a perseguir. Não é isso. É tudo junto ao mesmo tempo. É uma perspectiva do paralelismo progressivo aqui, tá? Então os cavaleiros, eles, mesmo que ele é registrado, sai o cavaleiro branco, depois sai o vermelho, depois sai o amarelo, a ideia é que eles estão atuando ao mesmo tempo. Nesse período, desde a ascensão de Cristo até o final do mundo, nós teremos essa ação. O evangelho sai vencendo para vencer durante todo esse período, e a paz do mundo com o cavaleiro vermelho foi tirado durante esse tempo, e por isso que existe um momento de maior perseguição, um momento de menor perseguição, mas eles estão atuando em todos os instantes, momento de maior violência, momento de menor violência, porque ele está presente no mundo. Tudo bem? Enquanto os crentes são instrumentos do evangelho da paz, os ímpios são instrumentos aqui conduzidos por esse cavaleiro vermelho a tirar a paz do mundo. Vamos caminhar um pouco mais aqui. Vamos ver aqui, nós temos alguns minutos. Vamos tentar pelo menos entrar no terceiro selo. E qualquer coisa, semana que vem, a gente dá uma avançada aí, tá bom? Terceiro selo, então, irmãos. Apocalipse capítulo 6, versos 5 e 6. É dito assim: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então, vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Vamos lá. Certamente quando você leu balança aqui, você pensou em justiça. Mas balança é uma perspectiva de justiça para nós, mas na perspectiva judaica, balança é mercado, é representação de negociação. Tá bom? Então vamos caminhar aqui. Um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. A balança, à luz do verso 6, porque o verso 6 vai dar a relação comercial do preço do trigo, do preço da cevada, do azeite e do vinho. Então, perdão, a balança à luz do verso 6 nos mostra aqui que o foco são as questões mercantis. Refere-se ao comércio, os alimentos, e aponta para a fome. Nesse período dos últimos dias, você tem o avanço do evangelho,
você tem o aumento da perseguição, a retirada da paz, e você tem também, em alguns momentos, a perspectiva da fome. Por quê? Por conta dos valores que nos é apresentado aqui. Vamos caminhar aqui. Refere-se então à resignação sofrida pelo povo de Deus quando resolve assumir um compromisso com o Evangelho. É uma dificuldade financeira, uma provação. Veja que nessa sequência aqui, é mostrado aqui uns valores. O denário era o pagamento de um dia, né? Um dia de serviço. Vamos fazer aqui uma comparação bem tosca, bem ridícula, para você ter uma ideia. Vamos pegar aí, é lógico que um salário mínimo, se eu for fazer as contas, você vai ver que não é isso. Mas vamos pegar um diarista, tá? Quanto que você recebe um diarista hoje? Vamos pegar lá um pedreiro, vamos pegar um servente pedreiro, vamos pegar uma doméstica, ou a diarista, né? Quanto se paga para uma diarista? Ok? Vamos pegar o menor preço possível. Vamos lá, vamos imaginar que se paga aí R$50. Eu não faço ideia, mas vamos pegar lá embaixo, tá bom? R$50 o dia. E aí ele vai dizer, uma medida de trigo. Imagine, você chega no supermercado, você vai comprar lá uma medida de trigo, vamos imaginar um pacotinho de trigo, farinha de trigo, e você vai pagar o preço do valor de um dia de trabalho. Imagina. Né? Então, o terceiro selo, ele abre essa possibilidade de uma perseguição nas questões mercantis, econômicas. É a inflação, mas a desigualdade social. E muitas vezes o crente vai sofrer com esse cavaleiro preto que vem gerar essa instabilidade econômica. 1 quilo de trigo igual a 1 denário, um dia de serviço. Se você pegar aí uma média aí de R$100 por dia, vamos pôr lá aí um serviço diário, né? Um pedreiro aí 150, né? Um servente R$100. 1 quilo do trigo, vai comprar 1 quilo lá de farinha de trigo, chega lá no supermercado, quanto está o quilo da farinha de trigo? 1 quilinho. O dia do serviço diário, R$100. Olha só que coisa louca. 3 quilos de cevada, né? 3 medidas de cevada, também pelo mesmo valor. Lembrando que a cevada é muito mais barata. Trigo e cevada são os alimentos básicos de subsistência. E são os mais com preços altos aí, que mostra essa situação da adversidade financeira sobre a vida daqueles que querem ser fiéis. Lembre que Apocalipse é um livro escrito para 7 igrejas. Então é um livro escrito para os crentes. Está mostrando que da mesma forma que os crentes com o envio do primeiro cavaleiro vão ser bem-sucedidos na pregação do evangelho, mostra que eles vão ser perseguidos, porque os homens vão tentar matá-los, e vão sofrer com as dificuldades e com as pressões econômicas e financeiras. Muitas vezes os cristãos, as pessoas por assumirem uma posição com Cristo, por se converterem a Cristo, perdem o emprego. São perseguidas, são ameaçadas. Os seus negócios fecham. Nós tivemos, por exemplo, num contexto de ministério transcultural, onde nós tivemos a ideia, e vivemos isso, de evangelizar uma pessoa, ela se converte e ela tem um pequeno negócio, aí todos os muçulmanos, que é a grande maioria da população, deixam de comprar no negócio dela. E ela vem a falir. Se a igreja não estiver ali para socorrer, para comprar, passa fome. O simples fato de assumir um compromisso com Cristo muitas vezes vai te conduzir a passar por isso. Você que antes tinha negócios ilícitos, agia de uma maneira com negociatas e com situações debaixo do pano, você se torna um cristão, você começa a dar bom testemunho, vai glorificar a Deus através do seu trabalho e da sua atividade mercantil, você vai então
pagar todos os impostos, fazer tudo como tem que fazer, agir corretamente, entrar dentro da perspectiva da lei, meu amigo, isso vai gerar muito mais dificuldade, vai gerar muito mais problemas. O simples fato de querer fazer as coisas certas vai te conduzir a ter uma luta na relação da sua manutenção. O azeite e o vinho é coisa de rico, né? Azeite e vinho é coisa de rico. E aí diz assim, e não danifiques o azeite e o vinho. Essas coisas ninguém mexe. Nós estamos falando da subsistência, da manutenção. O pobre, ele não cozinha com azeite, toma vinho. São características de alimentos de festa, de festividade. Ou seja, o terceiro cavaleiro ele não vai trazer dano para o ímpio que vive uma vida com as suas dificuldades, mas vai trazer lutas e problemas para os crentes fiéis, trazendo desigualdade, inflação, privações, inclusive da sua manutenção. Vamos lá, o Léo pôs aqui, terceiro selo, o que acontece hoje? Venezuela, uma questão de valores versus salário? Esse é um exemplo. Imagine os crentes vivendo debaixo daquele sistema. Os verdadeiros crentes do Senhor ali vivendo. Sendo perseguidos pelo fato de serem cristãos e tendo dificuldade. Imagine em outras nações, como é o exemplo que eu te dei lá, que nós vivemos na África. A pessoa se converte, ninguém mais compra dela e ninguém mais vende para ela. Não, você é cristão, não vendo para você. Ele compra do missionário, porque é estrangeiro. Ele vende para o missionário, que é estrangeiro. Mas para o nacional que se converte, ele simplesmente fica, não, para você é mais caro. Não, se você quiser comprar, eu te vendo por tanto. Ou seja, a inflação, essa desigualdade. Isso acontece. Agora, apesar da fome e privações que o cristão passar, é dada uma ordem para não danificar as coisas dos ricos. Ele vai danificar o trigo e a cevada, o preço aumenta. As coisas dos ricos não acontecem nada. Então o terceiro cavaleiro, meu irmão, traz dificuldades para os crentes na perspectiva econômica, nas perspectivas da sua manutenção mais básica. Graças a Deus nós ainda vivemos num contexto no Brasil que isso não acontece. Né? Que isso não acontece de uma maneira tão visível e exagerada. Mas existem países, eu vi isso, onde aqueles que se tornam cristãos passam por uma situação de privação econômica, financeira, ao ponto de ter dificuldade para comer, de não ter o que comer, e nas coisas mais básicas, pelo simples fato de serem cristãos. Já te contei da história da nossa irmã, que nos ajudava lá em Sítio Badam, a Judite, né? Quando nós chegamos lá, qual era a realidade dela? E ninguém da aldeia se preocupava, ninguém estava nem aí para eles. Então, essa é uma situação que o cavaleiro preto traz de privações sobre a vida dos crentes. Ok? Pessoal, nós vamos parar por aqui. Semana que vem a gente continua tratando ainda da abertura do quarto, quinto, sexto, sétimo selo, fazendo essa conexão. Espero que você não se assuste. O objetivo de Apocalipse não é assustar os crentes, mas é mostrar que aqueles que querem andar de um modo fiel estão sujeitos a passar por dificuldades, mas Cristo continua no trono. Cristo continua com todo o domínio sobre tudo e sobre todos. E a nossa confiança, a nossa fé, independente da perseguição e das privações, tem que estar firmada no Cordeiro que venceu e que comprou com seu sangue a nossa vida para o louvor do nosso Deus. Que Deus possa te abençoar grandemente, que você possa desejar ardentemente conhecer mais as Escrituras para não murmurar em situações que já estavam previstas sobre a vida dos fiéis. Mas como diz a palavra de Deus, vendo essas coisas acontecendo, elevar os seus olhos para o céu, regozijar-se, pois a nossa redenção se aproxima.